Olá, ouvintes do nosso canal de consultoria ambiental. Hoje nós temos aqui a satisfação de receber Luciana Campos de Oliveira. A Luciana, ela é do estado de Minas Gerais, ela é do município, me falhou a memória agora, Luciana, teu município? Nova Lima. Nova Lima, ela é advogada, né, da área de ciências jurídicas, do direito, cursou, mas também é mestre em desenvolvimento sustentável, fez mestrado, só que ela nos traz uma surpresa, né? Com todo esse conhecimento, a busca dela, ela optou, né, a tornar-se uma empreendedora. Né? E, Luciana, eu, né, com essa satisfação, que os nossos ouvintes são pessoas assim, ou da nossa área que têm curiosidade e estão buscando alguma área, ou até consultoria, né? Eu mesmo tenho uma empresa de consultoria ambiental e também auxilio na área de resíduos sólidos, alguns amigos meus, empreendedores, mas trabalho com licenciamento ambiental e atendo empresas. Mas eu acho não, né? Tem nos mostrado o quanto é importante e necessário pessoas como a sua iniciativa. Então, eu te peço, Luciana, o que levou essa advogada mineira, né, a ir para a área de sustentabilidade? E aí, cite qual a tua área, né, que você está hoje operando. Fique à vontade, Luciana, seja bem-vinda. Obrigada. Oi, pessoal, vou falar um pouco aqui, né, da minha caminhada. Eu sou advogada já há 27 anos, sempre atuei na área do direito, mas uma coisa que me incomodava muito na área do direito é eu sempre precisar de todo mundo, do servidor da secretaria, do oficial de justiça, do promotor, do juiz. E hoje a gente sabe, né, o judiciário nosso está muito lento, a demanda de processos é muito longa, então a gente ingressava aí, até hoje a gente ingressa com processo, e você fica aí às vezes 15 anos, 20 anos batalhando por isso e precisando de muitas pessoas nessa cadeia. E eu me considero uma pessoa mais dinâmica, eu gosto quando a coisa depende mais de mim, quando eu posso fazer e ver aquele resultado. Então, bom, eu resolvi, paralelamente ao direito, eu já estava um tempo sem estudar, embora eu tenha feito algumas pós-graduações e alguns cursos paralelos, eu acabei fazendo um mestrado em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, e a área de resíduo me atraiu muito, porque é um problema muito grave, até mundial. Então, durante um tempo, eu trabalhei assim na elaboração de plano de gerenciamento de resíduo, na área de saúde, clínica veterinária, e fui vendo a questão da dimensão do problema, fui atuando nessa área, resolvi montar uma minhocultura para a produção de humus, para voltar mesmo para uma produção mais orgânica. Montei aqui a criação das minhocas. Daí é que eu vou para a parte de resíduo, porque a alimentação das minhocas é o resíduo orgânico, seja ele os restos de alimentos, de frutas, seja o esterco. E eu queria uma maneira de eu conseguir alimentar a minha minhocultura e ainda de uma maneira mais sustentável, e me encantei por um projeto, né, ao qual eu me espelhei, que é o Ciclo Orgânico no Rio de Janeiro, porque eu estive na casa da minha irmã e vi que ela tinha um baldinho e guardava ali os restos de alimentos e tudo, e falei, tá aí, voltei de viagem e implementei o nosso projeto, o Ciclo Vital. A gente está no Instagram com esse nome, e comecei a fazer esse projeto com pessoa física. Então, toda quarta-feira, a gente passa na casa da pessoa, recolhe aqueles restos de alimentos, tem todo o nosso procedimento lá no Instagram, muito bacana, e eu criei aqui uns mini biodigestores em caixas d'água, né? Também está lá para o pessoal ver, e se quiser saber também pode me procurar. Muita gente do Brasil todo me procurou, inclusive, e comecei a fazer a compostagem desses alimentos, essas caixas d'água, e coletando ali o biofertilizante, que é o chorume, e vi que a coisa deu muito certo. Primeiro porque é um adubo, ele vira um substrato orgânico de excelente qualidade, que alimenta muito bem as minhocas. O excedente
após virar esse adubo orgânico, eu misturo ele com outros insumos aqui, e hoje a gente tem à venda aí, através da empresa Planeta Humus, a gente comercializa o humus de minhoca, comercializa uma terra vegetal adubada, um substrato bem rico, uma terra própria para jardinagem, o humus, que é o adubo, e eu acabei entrando nessa parte da prestação de serviço na área de gestão de resíduos. Então, hoje eu atuo com alguns clientes também nessa área da gestão, que significa que é feita uma educação ambiental, todos os funcionários aprendem como tem que ser feito. Hoje eu recolho o resto de alimentos desses restaurantes, desse complexo gastronômico, e a parte do reciclável é todo encaminhado para as cooperativas. A gente fez uma área de transbordo, onde todo esse resíduo é colocado, e o que sobra ali hoje, em torno de 15% de tudo produzido ali no local, vai para o lixo comum. Então, hoje, além da gente fabricar o humus de minhoca e o adubo orgânico, eu atuo nessa área da prestação, desse gerenciamento do resíduo como um todo, dessa gestão, tanto do reciclável quanto do orgânico, né, quanto do resíduo comum, e educando e ensinando as pessoas como fazer corretamente, até dentro da legislação e tudo mais. Luciana, o que eu acho incrível, porque realmente você sentiu que a burocracia ia demorar e resolveu botar na massa, e pela tua fala, as tuas experiências foram falando contigo. Parece assim, claro que algum projeto tu tinha, mas no momento que as minhocas, que a transformação você foi buscando as alternativas que agreguem, né? Eu fico assim, por causa do nome da tua empresa, né? Assim, o fantasia, né? Que é ciclo vital, né? E hoje eu estava fazendo um curso mês passado com a doutora Suzana Vasca, da área de agroecologia. Ela está no Rio de Janeiro, e ela trouxe um tema muito, muito interessante. Aliás, eu fiz um com ela sobre agroecologia e o outro com a colega dela, né, sobre sustentabilidade. E elas trazem um termo sobre sustentabilidade, que vem de sustentar, a palavra sustentabilidade, né? Ela diz que hoje elas trataram dessa temática, e eu acho que o teu projeto cai muito bem no que elas colocaram nesse curso. Hoje já está se substituindo a palavra sustentabilidade por regenerativo. Uhum. Então, foi a primeira vez que claro, eu tenho um pouco de noção, assim, por aprendizado da economia circular. E na economia circular eu já vi o termo de berço a berço, uma das definições, né? Então, o teu processo, na verdade, o processo do teu trabalho, né? Ele é altamente regenerativo, né? Porque a terra vegetal decompõe, ele é um sustentar regenerativo e volta para a natureza para compor outros vegetais, né? Digamos, no caso injetar vitalidade nas plantas, né? Para que elas saiam bem legal e se reproduzir, e esse é o ciclo, né? Então eu acho super interessante, e o que mais assim também me deixou curioso, porque eu acho, no meu critério, que lidar com minhocas californianas, temperatura, umidade, é mais complicado, no meu entendimento, que não tem a operacionalidade que nem você, do que definir diretamente, digamos assim, vou fazer só o composto, né? A cama embaixo, a material de decomposição, depois em cima também o processo para permanecer a oxigenação e tal, e a decomposição. Mas você não, você trabalha, entendo eu, que nas duas áreas tem o humus final, que é né? E então tem esse domínio de temperatura, umidade. Eu vou te fazer uma pergunta bem assim: quando o composto ele fica com que cor, e quando passa pelo processo digestivo das minhocas, qual a coloração? Se fica mais úmido, mais leve, mais pesado? Com a sua experiência. Pois é. Então vamos lá. O humus é o cocôzinho da minhoca, né? Da mesma forma que o esterco é o do boi.
Então, a minhoca ela precisa de umidade, e eu falo muito com as pessoas assim, uma maneira de você fazer um teste rápido. Se você pega um bolo daquele composto na mão, se você apertar e ele virar um bolinho na sua mão ali, ele está ótimo. Se ele pingar água, ele está molhado demais. Então, assim, é uma maneira simples da gente ver isso. Então, vai variar muito até da alimentação da minhoca, por exemplo. Trabalhei um pouco com o esterco de gado confinado. Então, eu notei que o humus ficou um pouco mais claro, diferente do boi criado solto. Então, eu uso, por exemplo, a cama de baia também, mas a coloração final do humus é um marrom bem escuro, tá? E isso, depois de pronto, né, quando a gente faz a passagem da minhoca de um colchão para o outro, que a gente retira o humus ele é peneirado. Então, os grãos muito pequenininhos, que são as fezes das minhocas, né, que é realmente o adubo, eles vão para o setor ali que é o humus, e o que sobra dessa alimentação, que são grãos maiores, que passam por uma outra peneira, que os grãos já ficam ali em torno de 5 milímetros a 8 milímetros, que é o que eu misturo nos insumos, que vai fazer esse substrato, essa terra vegetal adubada. Então, eu tenho um humus puro, que com o tempo ele vai complementando, ele vai adubando essa primeira terra já adubada. Mas a coloração é escura, a gente faz um controle bem delicado aqui da própria compostagem, porque o composto orgânico, depois que a compostagem está pronta, ela já não pode ter cheiro nenhum mais, é o cheiro da terra molhada. Não pode ter mais uma temperatura elevada dentro daquele composto. Se você bater uma enxada ali, por exemplo, durante a fase termofílica, vai ser liberada ali uma fumaça mesmo daquele calor, que até ajuda a matar qualquer agente patogênico e tudo, é uma fase importante da compostagem. Mas quando o composto está pronto, ele já não tem mais aquele cheiro ácido, o cheiro dele é de terra, ele não tem mais essa temperatura elevada, já passa a ser a temperatura ambiente, e a coloração final do adubo ela já é bem escura mesmo. Então, ele vai diminuindo de volume, e através da compostagem aeróbica, né, da presença das bactérias que se alimentam do oxigênio, a gente vai tendo esse escurecimento, a diminuição dessa matéria, né? Você começa com uma leira, por exemplo, de um tamanho, no final da compostagem ela está aí, vamos dizer assim, 1/3 já bem menor, né? Então, esse é o final do meu produto. E quando eu produzia, por exemplo, só o humus, sobrava um resíduo, que é extremamente nutritivo também. Ele só era um pouco maior, tinha uma gramatura um pouco maior, a granulosidade dele, não é a gramatura, um pouco maior, foi que aí a gente teve a ideia aqui de fabricar essa terra, que na verdade o humus, um adubo, a gente usa ele com menos frequência, no vaso ou no canteiro, porque você vai adubando ali à medida que a planta te pede. E a terra vegetal, ela já é um produto que vende muito mais. Qualquer vasinho de planta que você vai começar, um canteiro, uma jardineira, você usa muita quantidade de terra. Então, é o carro-chefe mesmo da nossa produção. O humus ele fica mais homogêneo que a terra, digamos que o composto, que a compostagem, terra vegetal. Ele fica mais homogêneo, ele fica mais certinho, você consegue ver aqueles grãos bem pequenininhos. Já não identifica muito, né? O que seria alimento, um pouco do humus, que os grãos ficaram maiores também. Isso tudo é que vai para formar, né, esse outro produto nosso. E o legal é que aí assim a gente não tem resíduo. Eu não tenho uma sobra de resíduo na minha produção que eu preciso dar conta dele, porque o que sobra de todo o final desse peneiramento, ele fica de novo estacionado num canto e volta para a produção novamente. Então, é um ciclo mesmo, né? A gente fala que é a economia circular, que é do berço ao berço. Então, assim, hoje, fecha o único resíduo. Oi? Fecha todo o ciclo, né, Luciana? Fecha, porque aquele material que está ali, ele volta e entra no processo dos outros, né, junto com...
Exatamente, ele entra no processo. Até o biofertilizante que é gerado, né, da decomposição do resíduo, ele é utilizado como adubo também, né, desde que diluída aí uma medida do biofertilizante para 10 medidas de água, você Ok. tem aí um excelente fertilizante, então a gente consegue usar tudo. Hoje, o único resíduo do meu produto é a embalagem plástica, que vai para o mercado, né? Mas hoje eu tenho o certificado do selo Eu Reciclo, eu hoje fomento as atividades nas cooperativas, pago todo mês para garantir que a mesma quantidade de embalagem que eu jogo no mercado, eu sei que está sendo reciclado em cooperativas no Brasil afora. Eu não posso garantir que aquele saquinho que o José comprou vai ser reciclado, mas eu estou contribuindo para que aconteça a reciclagem da quantidade equivalente a que eu lanço no mercado. Então, essa é uma satisfação muito bacana. Ah, não, que gera oportunidade, gera renda para outros de outra área, né, do seco, digamos assim, né? É, E, e você aproveita, porque você tem o sistema de coleta de restaurantes. Eu me lembro uma vez que eu vi você colocando, vamos todos compostar, mas não sei o que dos baldinhos. Né? Eu entendi, peguei ali que você estaria distribuindo e tal, nas fontes geradoras, né? E isso. né? Bem legal, porque É, essas coisas pegam fácil na pessoa, porque eu vou participar do projeto da Luciana, vou me integrar, né, a esse resultado positivo e o sentir-se bem, né, colaborando com a natureza, que é a parte da percepção, da sensibilização, né, quando uma mensagem é dada, vamos todos, vamos fazer o show do baldinho, né, essas questões aí são bastante interessantes. Luciana, é, eu vou pedir assim, ó, se quiseres fazer uma consideração final, porque, né, a gente apanhamos aqui bastante da tua experiência, né? O que você recomenda, por exemplo, uma coisa assim, a temperatura média de temperatura do minhocário e o que você recomenda, né, para as pessoas, se você recomenda entrar no setor de produção de vermicompostagem. E eu vou deixar uma mensagem que eu enxergo muito o teu projeto da autora Ana Primavesi. Ela diz assim que não existe solo fraco ou solo forte, existe solo vivo e solo morto. E você trabalha com os micronutrientes, né, e com os macronutrientes, as minhocas e os outros, né? Então, essa questão, eu achei muito interessante isso que eu extraí do livro dela, que é um livro que foi sugerido, né? Essa questão, que é realmente o ciclo da vida, né? Todo mundo trabalhando, os micro-organismos trabalhando, o vegetal recebendo, né, esse processo todo. Então, eu peço assim, que você faça uma consideração final, né, do seu trabalho, né, e ao nosso público, sobre o que você sugere a nós. bom, não é fácil, né? A gente tem que começar de um ponto, acreditar naquilo ali, ter a disciplina mesmo de permanecer naquilo. Quando eu comecei o baldinho, durante muito tempo eu tinha 6 casas no baldinho, mas a gente saía da fábrica, ia ali, quer dizer, a coisa foi crescendo. Então, hoje, assim, a mídia social, divulgar o seu trabalho é muito importante. É uma questão também que é muito séria. Se você opta por ser uma pessoa sustentável, vamos dizer, e você resolve separar o seu lixo seco, que seria o reciclável, você obrigatoriamente vai ter que separar dele ali o resto de alimento, né? Então, o nosso projeto, ele entra justamente para ajudar nessa questão. O projeto já tem quase 7 anos e o interessante é que quem entra não sai. Por quê? A pessoa passa a ter essa condição na casa dela, ela já tem o lixinho ali da comida, o outro já fica seco, permitindo que seja reciclado pelas cooperativas, e o lixo comum é o mínimo, porque vai ser a varrição da casa, o lixo de banheiro, né? Que a gente tem várias formas aí de se tornar sustentável
sustentável, esse quesito também. Mas então a pessoa ela tem que separar o alimento. Então existe um mercado, as pessoas que entram para um projeto como esse, depois elas não saem, porque elas já ficam com aquela dinâmica mesmo, educadas a fazer a segregação do resíduo, né, na própria casa da pessoa. Existe um mercado hoje grande para produtos de jardinagem, principalmente depois da nossa pandemia, que as pessoas ficaram trancadas em casa e elas foram se ligaram a novas atividades. Então, enquanto muita gente, né, assim, é muito triste falar isso, mas enquanto muita gente fechou o empreendimento na pandemia, nós não paramos de trabalhar nenhum dia aqui, porque eu hoje forneço meu produto para supermercado também, que tem aquele cantinho que ficam as flores. E o supermercado, por exemplo, não fechou na pandemia, né? Então, porque assim, as floriculturas fecharam, a coisa fechou, mas assim, nossas vendas na pandemia, no supermercado, chegou a aumentar, porque a pessoa estava buscando uma coisa. E as pessoas ficaram em casa, iam no supermercado buscar alimento e, por sua vez, organizar melhor, né? Aquilo que às vezes no ritmo... Todo mundo comprou planta, sabe? Nicho mercadológico existe, né? E as plantas permanecem lá para ser cuidadas, né? Então, assim, eu sou muito grata assim, a Deus mesmo, a nossa disciplina aqui, que nos manteve de pé na pandemia, porque, né, não é que foi um período difícil, ainda está muito difícil. Eu falo que empreender não é para os fracos, porque tem dia que você fala, cara, eu não quero isso nunca mais. Às vezes você leva um não que te derruba e você tem que buscar aquele, sabe, aquele fôlego para continuar. Mas, assim, vale a pena, não me arrependo, sabe? Me fez bem em relação à questão jurídica, da advocacia, processos, né? Isso me traz mais resultado. Energia, né? Luciana, eu vou para encerrar, para não se estender muito, porque senão a gente fica 2, 3 horas, porque é um trabalho imenso. E o que eu sinto falando com você é a tua felicidade, a tua realização. Uma pessoa que conhece a burocracia optou por ser feliz e isso não tem retorno. É a maturidade de dizer, não, eu vou botar a mão na massa, eu vou trabalhar com algo bem oposto, que é praticar, se desenvolver, sai, recolhe, né, todo esse desenvolvimento. E isso transmite para as pessoas. Né? E o empreendedorismo que deu certo, está funcionando, está envolvendo todos os aspectos, né? O pessoal da cooperativa, os geradores, o resultado final para quem compra o produto. Então, eu te agradeço, né, essa participação, né, de nós ouvir e ter participado do nosso canal de consultoria ambiental e que assim Deus abençoe sempre o teu trabalho, né, esteja sempre edificando e levando essa mensagem e eu te agradeço muito mesmo, assim, essas informações valiosas, porque são alguns anos de trabalho que você nos deu aqui. Então, até mais ver e ficamos para uma outra vez nós abordarmos essa temática mais adiante. E eu te agradeço muito, muito, Luciana. Tá? Um abração para você e que Deus abençoe o teu trabalho e continuamos ciclando, reciclando, de forma sustentável, sustentando de forma regenerativa, não só a terra, como nossas vidas. Tudo de bom para você, Luciana. Muita oportunidade. Eu acho que o conhecimento nunca é demais, eu acho que ele tem que ser partilhado, isso traz novas ideias, né, para todo mundo, e até para nós, porque a gente fica revendo todos os nossos passos quando a gente fala deles, né? Então, eu te agradeço também a oportunidade e vamos seguir junto aí. Qualquer hora, pode me chamar. Tamo junto. Maravilha. Tudo de bom. Sucesso, sempre. Prazer, sucesso para você também. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.